Sou José Luiz, professor da disciplina de Contabilidade Intermediária da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a escrituração contábil. O primeiro registro contábil de toda e qualquer entidade é justamente a da sua constituição. A constituição dessa entidade está consubstanciada no Estatuto Social, no caso das sociedades por ações, ou no contrato social para as demais entidades com fins lucrativos, né? E no Estatuto Social também para as entidades sem fins lucrativos. Muito bem. Nesse contrato social vai estar determinado qual é o valor do capital que será subscrito, ou seja, qual foi o compromisso do sócio, que o sócio assumiu e em que valor e de que forma cumprirá essa obrigação assumida na subscrição, né? De forma será então integralizado esse capital. Então, o contrato social ele deve ser escriturado na data do referido instrumento, na data do contrato, exceto se ele não for registrado em até 30 dias no cartório de registros especiais ou na junta comercial. Quando então, de acordo com o artigo 998 do Código Civil, ele será registrado na data do registro no cartório ou na junta. Em relação ao registro, então, da constituição da sociedade, vamos exemplificar aqui que o sócio se comprometeu de subscrever 55 mil reais, de que forma? 30 mil reais no ato em dinheiro, ficando saldo remanescente a ser integralizado de acordo com as necessidades sociais num período de 2 anos. Então observem, na data do contrato nós vamos criar a obrigação do acionista, que é o capital subscrito, aumentando mais PL, portanto crédito na conta do capital subscrito de 55 mil reais, mas no momento em que ele fez o contrato, ele ainda não cumpriu essa obrigação, ele ainda não colocou o dinheiro na empresa. Consequentemente, surge a conta de capital a integralizar, menos PL, então débito na conta de capital a integralizar nesse mesmo valor. Ou seja, com esse registro a gente verifica que os sócios se comprometeram de colocar 55 mil reais e falta colocar 55 mil reais, ou seja, ainda não colocaram nenhum valor na empresa. O lançamento seguinte, quando ocorre o ingresso do dinheiro, dos 30 mil reais, observe, então aumenta a conta de caixa, entrou dinheiro mais ativo, vou lá na nossa tabelinha e verificamos que é débito na conta de caixa, o valor de 30 mil reais. E a partir desse momento ocorre o que? Um crédito na conta de capital a integralizar. Por quê? Porque ocorre um aumento do PL mais P, vou lá na tabelinha, vejo que é crédito de 30 mil reais. Apresentei esse lançamento aqui por ser o primeiro lançamento da empresa, mas ele é mais difícil de assimilação do débito e do crédito. Por isso, agora na sequência, nós vamos apresentar outros registros contábeis que são comuns no cotidiano da empresa e que são mais fáceis de se apreender esse conceito de débito e crédito. Iniciando então pelo suprimento de caixa. Suprimento de caixa, ele é na realidade, ela é a operação na qual a empresa retira dinheiro do banco, da conta corrente de movimento bancário, e coloca o dinheiro no caixa, supre o caixa com dinheiro. Coloca dinheiro no caixa e tira dinheiro do banco. Então observe, se a empresa coloca dinheiro no caixa, o ativo caixa aumenta. Mais ativo, vou lá na nossa tabelinha e verificamos que por convenção é débito na conta de caixa o valor de R$210. Por outro lado, eu retirei dinheiro do banco, então diminuiu o dinheiro do banco. Então menos A, vou lá na tabela e verifico que é crédito na conta de bancos. Uma outra operação muito comum são os depósitos bancários. Então,
Depósito bancário é aquela operação na qual a empresa retira dinheiro do caixa e deposita em sua conta corrente bancária. Aqui um exemplo, supondo que a empresa efetue um depósito em dinheiro no valor de R$ 160, observem, como a empresa coloca um dinheiro no banco, aumenta o ativo bancos, mas vou lá na tabela, é débito nessa conta, debita bancos R$ 160. Por outro lado, a empresa retirou dinheiro do caixa, então reduziu o ativo caixa, menos vou lá na tabela, é crédito na conta do caixa, R$ 160. Outra operação muito comum, até porque não só nós, mas também as empresas têm muitas obrigações, é o pagamento de obrigações. Então é comum no dia a dia das empresas elas efetuarem o pagamento de obrigações relativas ao passivo circulante, tais como financiamentos a pagar, fornecedores, impostos, contas a pagar, água, luz, energia, comunicações, impostos a pagar, PIS, COFINS, ISSQN, ICMS, imposto de renda, contribuição social, aluguéis a pagar, etc. O que não falta é obrigação para ser pago. Vamos iniciar então exemplificando o registro contábil do pagamento de um financiamento a pagar. Financiamento a pagar, nós sabemos, é uma obrigação que surge para a empresa em decorrência de empréstimos ou financiamentos que ela contraiu junto a instituições financeiras e cujo prazo de vencimento seja em até 12 meses. Né? Se passar de 12 meses, a conta utilizada será financiamentos a pagar a longo prazo. Vamos supor aqui, por exemplo, que a empresa efetue o pagamento de financiamento a pagar no valor de R$ 3.600, pago por meio de cheque. Bom, se a gente pagou R$ 3.600 por cheque, saiu o dinheiro do banco, reduziu o ativo banco, menos vou lá na nossa tabela e vejo que é crédito na conta de bancos de R$ 3.600. E se nós pagamos um financiamento a pagar, reduz a nossa obrigação financiamentos a pagar. Menos P, vou lá na nossa tabela, é débito na conta de financiamentos a pagar. Vamos apresentar agora um exemplo de pagamento de aluguéis a pagar. Aluguéis a pagar é uma obrigação que surge em decorrência de a empresa ter alugado imóveis junto a terceiros, locadores ou imobiliárias. Né? Vamos supor então que a empresa efetue o pagamento de aluguéis a pagar por valor de R$ 2.700, pago através de cheque. Novamente, se a empresa pagou através de cheque, houve uma redução do ativo bancos, consequentemente, menos é crédito na conta de bancos. Se a empresa pagou aluguéis a pagar, reduz a obrigação aluguéis a pagar. Menos P, vamos lá na nossa tabela, verificamos que é débito na conta de aluguéis a pagar. A empresa também pode efetuar o pagamento de energia elétrica a pagar. Energia elétrica a pagar é uma obrigação que surge em decorrência da utilização pela empresa dos serviços da companhia fornecedora de energia elétrica, né? Que presta esses serviços para a empresa e fornece energia elétrica. No caso aqui, a empresa efetuou o pagamento de energia elétrica a pagar no valor de R$ 2.300, pago através de cheque. Se pagou através de cheque, reduziu o ativo bancos, menos é crédito em bancos. Se a empresa pagou energia elétrica a pagar, reduziu a obrigação energia elétrica a pagar. Menos P é débito na conta de energia elétrica a pagar de R$ 2.300, olhando lá a nossa tabela de convenção. A empresa finalmente ainda efetua cotidianamente pagamento de seus fornecedores. Fornecedores é a obrigação que a empresa tem e decorrência da compra a prazo de mercadorias, matérias-primas ou materiais auxiliares. Né? Vamos supor então que a empresa efetue o pagamento de fornecedores no valor de R$ 2.100, pagos em dinheiro. Se pagou em dinheiro, mexe com a conta caixa. Se pagou algo, reduz o ativo caixa. Menos vou lá na nossa tabela, é crédito na conta de caixa. Se a empresa pagou fornecedores, reduz a obrigação fornecedores.
Menos P, vou lá na nossa tabela, é débito na conta de fornecedores, R$ 2.100. Além disso, no decorrer das operações da empresa para administrar o negócio ou vender seus produtos, a empresa adquire uma série de bens de consumos que são necessários para que ela possa desenvolver essas atividades, tais como materiais de escritórios, formulários contínuos, padronizados, materiais de limpeza e etc. Vamos supor aqui, por exemplo, a aquisição de material de escritório com pagamento à vista em dinheiro no valor de R$ 105 para ser utilizado na área administrativa. Tem que ser definido o centro de custo, de lucro ou de resultado na qual ocorreu a operação, para que depois a gente classifique como despesa de vendas ou administrativas, né? Dependendo da área na qual o material foi utilizado, nesse caso aqui na administração. Muito bem, se a gente adquire material de escritório à vista em dinheiro, sai dinheiro do caixa, então reduz o ativo caixa, menos A é crédito na conta de caixa. Se a empresa adquiriu material de escritório, então ela teve uma despesa com material de escritório. Despesa com material de escritório é menos PL. Menos PL é débito na conta de despesa com material de escritório, olhando a nossa tabela de convenção. Em relação a esse material de escritório, caso eles se referissem à área de vendas, naturalmente a gente utilizaria a conta de despesa com material de escritório da área de vendas. Além disso, sempre que esses materiais de escritório ou de consumo representarem um valor significativo e forem utilizados durante um período maior do que um mês, eles devem ser registrados não na despesa, mas em uma conta de estoques, denominadas almoxarifado, e posteriormente transferida para o resultado do exercício como despesa de material de expediente, à medida em que o item for consumido. Em geral, para isso as empresas utilizam de requisição de materiais de escritório ou de expediente. E aí, pelas requisições de material de expediente, nós retiramos o valor da conta de almoxarifado e classificamos na despesa. Além disso, no dia a dia das empresas ocorre uma série de pagamentos de despesas operacionais, ou seja, despesas para administrar a empresa ou para vender seus produtos, e os exemplos são intermináveis. Despesa com pessoal, benefícios sociais, impostos sobre vendas, aluguéis, propaganda, material de limpeza, despesa de viagem, de combustíveis, de serviços terceiros, serviços gerais, depreciação, comunicações, energia elétrica, frete sobre vendas, enfim, uma enormidade de despesas operacionais que a empresa paga durante o mês. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos supor, por exemplo, que a empresa efetue o pagamento de um serviço de manutenção de equipamento lá para a área de vendas. Esse equipamento que está sofrendo, então, esse serviço, ele está lá na área de vendas. E foi pago dentro do mês, no valor de R$ 2.070. Bom, aqui não foi definido se foi pago em dinheiro, quando seria utilizado caixa, ou em cheque, quando seria utilizado a conta de bancos, né? De qualquer maneira, se a empresa paga um serviço de manutenção, reduz o ativo caixa ou bancos, menos A é crédito nessa conta de caixa e bancos no valor de R$ 2.070. E por outro lado, a empresa teve uma despesa com manutenção de equipamentos. Despesa, nós sabemos que é menos PL, vou lá na tabela, é débito na despesa com manutenção de equipamentos da área de vendas, R$ 2.070. No entanto, se essa despesa tiver vencimento no período seguinte, no mês seguinte, nós devemos provisionar essa despesa para respeitar então o regime de competência. Então, como ela ainda não foi paga, surge uma obrigação, contas a pagar, aumenta as obrigações, aumenta o passivo, mais P, contas a pagar, mais P, vou lá na nossa tabela, é crédito na conta de contas a pagar. E o débito continua sendo em despesa com manutenção de equipamentos da área de vendas, menos PL, por isso o débito. O que muda é que o crédito
é em contas a pagar e não em caixa e bancos. As empresas também adquirem bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da empresa, que são os ativos imobilizados. Como exemplos, podemos destacar imóvel de uso, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, instalações, entre outros. Vamos supor então que a empresa adquira móveis e utensílios à vista, pago dentro do mês, no valor de 2.150. Se foi pago em dinheiro, nós creditaremos a conta caixa. Se foi pago em cheque, a conta de bancos. Isso porque, se eu pago em dinheiro R$2.150, sai dinheiro do caixa do banco, menos ativo. Menos A é crédito na conta de caixa do banco, 2.150. Por outro lado, se eu adquiro móveis e utensílios, aumenta o meu ativo móveis e utensílios. Mais A é, por convenção, débito na conta de móveis e utensílios de 2.150, por convenção, olhando lá a nossa tabela. Caso essa aquisição seja prazo, em curto prazo, a menos de 12 meses, 10 meses, nesse exemplo, o registro contábil passa a ser em contas a pagar. Observe, a empresa adquiriu a prazo, então, no momento em que adquire os móveis e utensílios, ela assume uma obrigação, aumenta as obrigações contas a pagar, mas T é crédito na conta de contas a pagar, 2.150. E, mesmo adquirindo a prazo, aumenta o ativo móveis e utensílios, mas A é débito de móveis e utensílios. Então, o que muda é que o crédito não é em caixa e bancos, quando é adquirido à vista, mas em contas a pagar, porque foi adquirido a prazo. Outro exemplo, então, de aquisição de imobilizado seria a aquisição de imóvel de uso à vista, pagos dentro do mês no valor de 5.550. Se foi pago em caixa, sai dinheiro do caixa. Se foi pago em cheque, sai dinheiro do banco. Então, de qualquer forma, o pagamento gera uma redução do ativo caixa ou bancos. Menos A é crédito na conta de caixa ou de bancos, 5.550. Por outro lado, se a empresa adquiriu imóvel de uso, aumentou o ativo imóvel de uso, mais A é débito na conta de imóvel de uso. Caso a aquisição esteja a prazo, então não sai mais dinheiro do caixa do banco, mas surge uma obrigação, surge um financiamento a pagar, aumenta o passivo, financiamento a pagar, mais P é crédito na conta de financiamentos a pagar, 5.550. E da mesma forma, como a empresa adquiriu um imóvel, aumentou o ativo imóvel de uso, logo um débito de 5.550 na conta de imóvel de uso. O que mudou então foi que o crédito, ao invés de ser no caixa em bancos, quando a operação é à vista, passou a ser em financiamentos a pagar, quando a operação é a prazo. Temos ainda os adiantamentos. Então, para atingir ou na consecução do seu objeto social, a empresa pode adiantar ou emprestar valores a seus diretores, seus colaboradores, controladas, entre outros. Então, exemplos de adiantamentos, podemos destacar adiantamentos a diretores, a controladas e os adiantamentos de viagem, entre outros, né? Vamos supor aqui, por exemplo, que a empresa empreste ao seu diretor à vista, pago no mês, R$3.120. Então, se a empresa pagou R$3.120, saiu dinheiro do caixa ou bancos, então reduziu o ativo. Menos A é crédito na conta de caixa ou bancos no valor de R$3.120. Então, se a empresa emprestou dinheiro para um diretor, aumenta o direito da empresa de receber o valor desse diretor. No caso, a conta de adiantamentos a diretores é aumentada, mais A é débito na conta de adiantamentos a diretores, R$3.120. Por outro lado, se a empresa adiantar ou emprestar um valor para sua controlada, à vista, pago em dinheiro ou em cheque, no valor de 6.620, haverá uma redução da conta de caixa ou bancos, menos A é crédito na conta de caixa e bancos. Por outro lado, se ela emprestou dinheiro a uma controlada, surge um adiantamento a controladas, aumenta o direito da empresa de receber o valor das controladas. Mais ativo, vamos lá na nossa tabela, é débito nesse ativo. Débito em adiantamento a controladas, R$6.620.
um último lançamento na aula de hoje é que a empresa, eventualmente, para recorrer à segunda instância, ela necessita depositar em juízo o valor que ela perdeu no primeiro grau, na primeira instância, ou o valor de alçada, se for o caso. Vamos supor aqui que a empresa deposite em juízo à vista, ou dentro do mês, um valor de 4.430. Então, se ela paga o valor de 4.430 dentro do mês, sai dinheiro do caixa ou bancos. Então, reduz o ativo caixa ou banco. Então, um crédito na conta de caixa ou banco de 4.430. Por outro lado, surge um depósito judicial, um ativo, mais especificamente classificado lá no realizável a longo prazo. A gente viu lá na contabilidade introdutória, né? Então, aumenta a conta depósito judicial, que é um ativo, mas é débito, então, na conta de depósitos judiciais, no valor de 4.430. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a próxima aula.